Vamos lá, vamos voltar. Vimos, portanto, aqui que o erro de tradução de Jerônimo não é suficiente para se manter a ideia de que Maria foi quem pisou a cabeça da. Mas por que então os comunistas insistem em colocar Maria numa posição quase de corredentora, ou por que não dizer de verdadeira redentora, não é? Eu encontrei então nas minhas pesquisas aquilo que eu chamo de hermenêutica mariológica. E de onde esse conceito ele nasce? Da discussão do proto-evangelho, nós podemos fazer alguns pontos, entender alguns pontos. Primeiro, Maria não é explicitamente mencionada no proto-evangelho. Segundo, ela deve ser incluída como membro da raça humana que obterá uma vitória completa sobre o diabo, na ideia de descendência. Terceiro, vendo o proto-evangelho à luz da revelação posterior, pode-se discernir o papel de Maria na redenção da humanidade, na que, de outras premissas derivadas da revelação posterior, se descobre que o Messias obterá essa vitória para a raça humana, não apenas como descendente de Eva, mas como filho de Maria, a imaculadamente concebida. Isso é um pensamento estritamente católico. É como funciona a hermenêutica católica das Escrituras. Como então manter um dogma, como então manter uma doutrina que não está fundamentada nas Escrituras ou que forçosamente sim, que manterá a partir de uma interpretação errônea das Escrituras. Cito o estudo de Guglielmo, que baseia-se nas, então, encíclicas papais, as bulas papais. E dois papas, então, encontram um papel protagonista para o pensamento. Pio IX e Pio XII, eles, portanto, é que vão publicar as suas bulas papais, levantando ou exaltando uma importância de Maria no papel de redenção da humanidade, de salvação da humanidade. Maria é aquela que traz a salvação. É aquela que, a partir das encíclicas papais, né, desses dois papas, é onde você tem a ideia de que Maria é aquela que concede a salvação da humanidade. O teólogo católico aqui, Ludwig Ott, no século passado, conta para nós que o sustentáculo da fé católica é um sistema hermenêutico que faz de Maria chave de interpretação ao longo de toda a Escritura. Então, a ideia de colocar Maria, todo custo, no centro da história da redenção, forçosamente observa outros trechos da Escritura apontando ela como cura ou corredentora. Isso tudo começou como uma corredentora, enxergando ela como uma corredentora. Veja então aqui essa citação de Ott. Interpretação messiânico-mariânica. Então você vê então a teologia católica colocando Maria e Cristo em mesmo pé de igualdade. É importante vocês entenderem esse passo a passo aqui no desenvolvimento da teologia católica. O que é que se faz? Você tem Cristo e agora coloca Maria em pé de igualdade. A interpretação é mais messiânica, é mais cristológica. É ariânica e messiânica ao mesmo tempo. Ele utiliza essa expressão para denominar a alegorização que a teologia católica faz a respeito de Gênesis 3,15 e várias outras passagens importantes da história da redenção, tornando Maria, no mínimo, como eu falo, uma corredentora de Jesus. Em 2017, nós encontramos um teólogo católico muito interessante chamado Mark Miravalle. Veja, 2017, nós não estamos mais tratando de um problema é uma ideia do século passado e de séculos anteriores de um desenvolvimento de teologia mariológica ou mariânica, como foi aqui por Ott, que agora alcança uma nova roupagem. Veja o que Mark Miravalle fala sobre sombras veterotestamentárias de Maria. Maria era vista como a Arca de Noé, construída por ordem divina, que escapou dos efeitos do pecado. Ela é a escada de Jacó, que ia da terra ao céu e que os anjos costumavam subir e descer. Era vista como um sinal da futura intercessão da Santíssima Virgem.
Os pais viram a sarça ardente de Moisés como um tipo de Maria, porque continha a presença de Deus. Então, quase que eles fazem Maria desenvolvimento da história da redenção. A lógica da hermenêutica aqui, mariológica, é a seguinte: tudo aquilo que contém a divindade, não se corrompe, não é destruído pela divindade, aponta para Maria. Nesse sentido aqui, nós podemos não só entender a teologia católica apontando esses tipos de Maria que nós aprendemos comumente na teologia reformada de tipo Cristo, até mesmo a Arca da Aliança. Note, o que era a Arca da Aliança? Objeto que representava a presença de Deus. Dentro você tem a lei, tem o primeiro maná, o cajado de Arão. Cada um desses elementos apontam para algo referente a Cristo. Pão que desce do céu, lei, a palavra, o verbo que se fez carne, cajado da justiça, que é o juízo. A arca possui a divindade corrompida da divindade. Olhe para Maria. Cristo no seu ventre. Foi corrompida pela divindade. Será que nós somos corrompidos pela lógica? Será que nós somos corrompidos pelo racionalismo e por caixa na nossa palestra de amanhã você lógica? Palestra. Cântico dos Cânticos. Veja mais. Maria é representada na impenetrável torre de Davi e no jardim cercado e inviolável. O templo de Deus, 1 Reis 8, representava uma casa santificada de Deus, que figurava Maria como o futuro tabernáculo de Jesus, e as referências à sabedoria criada no livro da sabedoria também prefiguravam o nosso. A Bíblia, ela deixa de falar e apontar Cristo e apontar Maria. Note, tem um artigo de 2017. Aquilo que no século XX foi levantado para colocar Maria em pé de igualdade como corredentora, ela auxilia a Cristo na nossa. Hoje não é mais corredentora. Na verdade, a redentora da humanidade. Esse é um desafio importante. Ter a relevância. Note a quantidade de versões do restante que abandonaram o evangelho, voltaram para casa. É a expressão que por Alain René ele vai dizer que na verdade há uma valorização do posts, anúncios, dizendo que tem havido uma grande volta ou desconversão de protestantes ao catolicismo. Esses posts são verdadeiros, as versões têm sido massa ou não. Não é que isso tem sido e tem arrebatado a ação de crentes que têm certeza na palavra. Martin Pollard, 1934, né? Eu cito ele aqui do século passado, ele nos diz que por sua incredulidade e infidelidade ao comando e desejo expressos de Deus, Eva amarrou todos nós em pecado. Por sua crença, a Virgem e o ponto de contraste. Eva nos levou para o pecado. Maria quebrou esses laços. Você tira a figura de liderança, de cabeça que foi Adão, sabe, por tudo ali foi Eva. Do mesmo jeito você chega na nova aliança, o novo Adão, ou o último Adão, é o protagonista. Para apoio escriturístico. Para a teologia reformada precisa dar uma resposta
preponderante, clara, poderosa para esse desafio. Sola Escritura, os pilares da reforma protestante. Somente as Escrituras. Em resumo, os reformadores resgataram as Escrituras, tratando-as como única regra de fé e prática para o povo de Deus. Não é entender a tradição, e acima de tudo isso você tem a história já isso e ainda assim. A Confissão de Fé de Westminster, um dos mais elaborados e respeitados compêndios de teologia reformada já produzido, explica de maneira prática como esse pilar se estabeleceu na prática. O capítulo 1º, o parágrafo 6º da Confissão, né? O trecho dele vai nos falar do uso do lógica e claramente deduzido das Escrituras. E na tradução do texto original em inglês, na verdade, não é lógica e claramente deduzido, né? O original da Confissão nos diz aquilo que a consequência boa e necessária. Interessante. Consequência boa e necessária. Tudo aquilo que as Escrituras não apontam necessariamente dizendo o que é, deve ser lógica e claramente deduzido ou de boa e necessária consequência. Abrem espaço para mirabolantes e heréticas como Maria é a verdadeira, Cristo, na verdade, ele não tem o preponderante. Ele foi à cruz, sim. Ele morreu pela humanidade, sim. Tudo isso só ela disse sim. Na verdade, essa expressão vai reafirmar a necessidade de termos uma mente cativa à própria Escritura. As implicações de entender, então, Gênesis 3,15 como proto-evangelho, né, o primeiro anúncio da promessa cumprido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, reside na riqueza basilar que esse texto proporciona. Toda a revelação. Não cabe espaço. Falei aqui do Sola Escritura, mas nós podemos falar de outro pilar aqui também, Solos Cristos. É somente em Cristo. E não há outro mediador, não há outro representante, não há outro salvador dado aos homens, não há outro nome dado aos homens para que sejamos salvos. Abandonar essa verdade é mediante os fundamentos da fé cristã. No 15, capítulo 3 de Gênesis, ele estabelece a explicação cósmica da desordem do mundo presente. É incrível. Cristo quem pisa na cabeça da serpente tem o seu calcanhar ferido por ela na cruz. Foi Cristo quem nos libertou do império das trevas. Foi Cristo que nos garantiu a vida eterna. Ele, somente Ele, é o autor e consumador da nossa fé. Note, verdades que nós aprendemos, verdades que não podem ser faladas ou ser anunciadas, está disposto a suplantar, enterrar e apagar qualquer resquício da salvação do Senhor. Cito Derek Thomas também. Reafirma a necessidade de ainda expor o verdadeiro significado de Gênesis 3,15. Ele diz que ninguém que leia a Bíblia pode perder os fios de conexão. Deus está fazendo algo na história de Israel que tem sua gênese em uma promessa feita no Éden. A ideia aqui da história de Israel por Derek Thomas não é o Israel geográfico, mas o povo de Deus espalhado sobre a terra. Deus está fazendo algo na história do seu povo. É a sua história. E o seu começo está lá na promessa feita no primeiro livro. O primeiro livro da Bíblia, portanto, eu termino dizendo que Gênesis é de fato o livro dos começos. Não apenas como o início da humanidade, mas também como o início da obra restauradora de Deus, formado em seu Filho, Jesus. A permanecermos diante de vestidas mirabolantes, vistas, fundamentadas na tradição, fundamentadas em qualquer outra coisa que seja as Escrituras, e ficarmos
amados. Levantarem alto e bom em Jesus. Ele é o descendente da mulher, livra do cativeiro do pecado. Maga serpente, concede salvação. Obrigado. Vamos abrir para perguntas aqui agora. Se você tiver alguma pergunta, algo para comentar, por favor, à vontade. Dez. Se 10 eu mudo. Se for isso aí, eu mudo. César Augusto, Olha aí, vem aqui à frente. Eita. Presente da CPAD para você. Olha aí. Parabéns pela palestra. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar nesse instante, encerrando nossa primeira noite. Vou pedir ao reverendo Adilson que faça essa oração, encerrando esse. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, e de maneira preciosa o Senhor deu a tua palavra, ela é luz para o nosso caminho. Podemos, ó Deus, permanecer na escuridão, trevas, afastam de ti, ou te deu a graça da Deixe então, ó Deus, que a tua palavra é quem preserva ela, coloca ela em nossos lábios para ajuda-nos então, ó Pai, sermos fiéis ao Senhor, fiéis ao teu chamado, não nos deixarmos cair em tentação, ó Deus, no sentido de sermos levados, vestidas por ideias que nos seja o nosso Salvador, seja o Senhor, o nosso verdadeiro Redentor, Cristo Jesus, Ele que morreu por nós, cruz do Calvário, em nós encontramos a verdadeira salvação. Ajuda-nos então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Aqui amanhã, queridos, amanhã nós vamos iniciar às 7 horas, ok? Então, todo mundo aqui 7 horas para e também para poder ficar um pouquinho mais de intervalo lá fora, ok? E, se Deus quiser, reverendo Macena está aqui trabalhando o seu tempo. Bom? Em paz, que os seus acompanhem.